e hoje o assunto é sobre dependência emocional. A dependência emocional é um tipo de comportamento, alguns profissionais dizem que é um transtorno, onde uma pessoa é emocionalmente dependente de outra pessoa. Ela é excessivamente apegada a outra pessoa. Quem sofre de dependência emocional dificilmente consegue estabelecer relações equilibradas e saudáveis. Devido ao medo do abandono, ao medo da rejeição, a pessoa se anula e passa a viver para satisfazer os desejos da outra parte, que pode ser um amigo, um familiar ou um parceiro. Normalmente a pessoa que é dependente emocionalmente, ela acredita necessitar da presença de uma determinada pessoa. E quais são os sinais, então, da dependência emocional? Bem, o primeiro é o sentimento de ansiedade, de angústia de ficar só. O dependente emocional, quando se sente só, se sente desprotegido e se sente vulnerável. E por isso ele é capaz de abrir mão dos próprios sonhos para viver os sonhos de uma outra pessoa. Ele abre mão da sua individualidade, mão dos seus projetos e passa a viver sob a sombra de outra parte. E normalmente esse comportamento, ele causa angústia, causa ansiedade e em alguns casos a pessoa vai ficando deprimida, porque ela não vive a própria vida. O dependente emocional também sente medo de tomar decisões. Tomar decisões implica em assumir riscos e assumir a responsabilidade por aquilo que escolhe e por aquilo que faz. O dependente emocional, ele sente esse medo porque ele sente uma necessidade de aprovação constante. Ele tem medo de ser reprovado nas suas escolhas e por isso se coloca na sombra de outra pessoa. E essa dificuldade de tomar decisões implica em assumir responsabilidades. E por isso, essa dificuldade causa desequilíbrio nos relacionamentos. Pesa para ambas as partes, para o dependente e para a pessoa que é codependente. A pessoa que é dependente emocional, ela também tem um grande senso de responsabilidade e tem boas intenções. Ela se sente responsável pela vida da outra pessoa. Ela se sente responsável pelo sucesso da outra pessoa. Isso porque ela tem dificuldades em assumir a própria vida. Então ela passa a viver em função dos desejos e do sucesso e da felicidade dos outros. O estado emocional da outra pessoa também reflete muito no estado emocional de quem é dependente. O dependente emocionalmente não tem vida própria, não sabe dizer não, se submete então às exigências da outra parte, da outra pessoa, porque não sabe dizer não. E assim sacrifica a sua própria individualidade. E o que causa a dependência emocional? Quando uma pessoa traz a marca do abandono, da negligência emocional, de situações de abuso, sentimento de solidão, e todos esses fatos podem ter ocorrido em alguma fase da vida, mas especialmente na infância, que é quando é formada a personalidade. Então a pessoa passa a projetar na outra pessoa as suas carências, as suas dificuldades. E ela busca no outro o apoio que faltou. E por isso ela se torna dependente, abrindo mão da sua própria vida para poder ter esse sentimento e a sensação de que está sendo protegido e amado. E quando uma pessoa se submete aos desejos do outro, quando uma pessoa se torna dependente emocionalmente, passa a viver a vida do outro, ela desequilibra o relacionamento, porque normalmente são pessoas que se doam demais. E existe uma lei que rege os relacionamentos, que é a lei do equilíbrio, na qual o dar e o receber precisam estar em harmonia.
Nas relações de dependência emocional, a pessoa que é dependente, ela abre mão da sua própria vida, então ela se doa demais. E quando ela se doa demais, o relacionamento entra em desequilíbrio. Então, partindo desse princípio, as relações se tornam tóxicas, se tornam desgastantes, pois não há o equilíbrio entre o dar e o receber. Se por um lado o dependente sofre porque não consegue delimitar o seu espaço e dizer não e se coloca totalmente a serviço da outra parte, a outra parte também sofre porque assume responsabilidade sobre a vida dessa pessoa. E isso gera muitas tensões e, em alguns casos, abusos emocionais, físicos, que fazem sofrer